Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, diz assim o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Somos gratos por esta noite, porque mais uma vez podemos nos reunir para adorar o teu nome. Dessa vez com a reunião pública, do culto público. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração por meio de Cristo, e que o Senhor se agrade em falar ao nosso coração por meio da tua palavra bendita que foi lida e será pregada. Que o Senhor leve todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, edificando-nos por tua palavra, exortando-nos, animando-nos. Cumpre, Pai, em nós o teu querer para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a epístola de Tiago, ele diz aos irmãos: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Essa é uma orientação muito clara da epístola de Tiago. Tende por motivo de muita alegria, ou de toda alegria, o passar por várias provações. Mas apesar da orientação de Tiago, não são poucos os cristãos que acham que eles não podem passar por dificuldades, fruto de uma teologia equivocada, de uma teologia errada. Infelizmente, muito daquilo que é falado em outros arraiais pela teologia da prosperidade acaba respingando no nosso meio. E muitos crentes acham esquisito, acham estranho, quando eles passam por provações. Eles acham que estão em algum pecado, eles acham que alguma coisa estranha ou errada está acontecendo. Algumas igrejas, como eu disse, têm alardeado que o homem não deve sofrer. Tem uma igreja famosa que tem isso como slogan: pare de sofrer. E dizem que todas as dificuldades cessam quando você recebe a Cristo como Salvador. E é preciso olhar para a Escritura e aprender sobre o papel das dificuldades na nossa vida. Debaixo do sol nós passaremos por aflições. Jesus foi muito claro quando ele disse isso. No mundo tereis aflições. Se nós não tivéssemos dificuldades, Jesus teria se equivocado naquilo que ele teria dito. Mas como Jesus é Deus e ele fala a verdade, nós sabemos que as dificuldades, elas têm um papel na nossa vida. Na Escritura, então, é possível aprender sobre as dificuldades, e esse trecho do Evangelho de Marcos pode nos ajudar a compreender este aspecto. Este capítulo 4 do Evangelho de Marcos narra uma série de parábolas que foram proferidas por Jesus. Ele estava ensinando aos discípulos durante todo um dia, e esse dia termina com este episódio famoso da tempestade que os discípulos acabam enfrentando ali no mar. E partindo desse texto, eu quero mostrar a você algumas lições sobre as dificuldades, ou sobre o papel que as dificuldades têm na nossa vida. A primeira delas:
As dificuldades surgem mesmo quando você faz a vontade de Deus. Veja o que o texto vai dizer, mais uma vez eu vou ler o 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus dá um comando. O comando é bem direto: passemos para outra margem. Os discípulos se levantam e vão cumprir a ordem de Cristo. Eles estão aqui em obediência ao seu Senhor, fazendo tudo o que o Senhor havia ordenado. E quando você vê o texto mostrando a tempestade se levantando nesse contexto, você percebe de forma muito clara de que obedecer à vontade do Senhor não garante que você irá estar ileso nesse mundo. Não garante que você não enfrentará dificuldades na vida. É interessante você reparar alguns chavões que você percebe que os crentes vão criando, e um deles é aquele que as pessoas dizem: eu quero estar no centro da vontade de Deus. E a impressão que passa é que quem está no centro da vontade de Deus não enfrenta problemas. Por que você está enfrentando provações e dificuldades? Porque você não está no centro da vontade de Deus. Você deve estar numa beiradinha mais para lá ou mais para cá. Os discípulos estão aqui muito obedientes. No começo do capítulo 4, Jesus se assentou em um barco, começou a ensinar à beira-mar, proferindo então esta série de parábolas sobre o reino. E já no fim do dia, no verso 35, a ordem é: vamos para o outro lado. E em obediência, eles despedem a multidão e vão com Jesus para outra margem. Aquele lugar, que na verdade era um lago, era muito sujeito a temporais, e o Senhor Jesus sabia disso. E a despeito disso, ele envia os seus discípulos para aquele local. E de repente, um temporal se levanta. De repente, eles agora estão enfrentando uma grande dificuldade. O texto diz que o barco corre o perigo, de fato, de afundar, de naufragar. Era um grande perigo, uma grande dificuldade que sobrevinha a homens que só estavam naquele lugar porque Jesus mandou. Você já viu essas histórias que mostram a providência de Deus? Acontece um desastre. Eu me lembro quando aqui em São Paulo caiu o avião da TAM, lembra? Anos atrás. Decolou aqui em Congonhas e logo caiu ali naqueles bairros. Eu vi algumas entrevistas de gente que perdeu o avião. E então eles diziam: era para eu estar lá naquele avião. Graças a Deus, ou outros, foi sorte. Que sorte que eu não estava naquele avião. Talvez alguns que estavam ali perto dos discípulos e não foram com os discípulos no barco, olhando todo o temporal de longe, estivesse com essa impressão: ainda bem que a gente não estava lá. Ainda bem que não era conosco, não aconteceu comigo. Mas os discípulos estão ali, obedientes, fazendo o que o seu mestre manda, e o barco corre o perigo de afundar. De novo, Jesus sabia muito bem que aquele lago era constantemente assolado por temporais, e ainda assim ele vai para o meio de uma grande dificuldade junto com os seus discípulos, e ali estão estes homens obedientes, passando por problemas. Não caia no erro de achar que por ser um servo de Deus, você estará alheio aos problemas dessa vida. Porque quando você tem esse tipo de expectativa, você acaba se frustrando. Quando você enfrenta uma dificuldade, você começa a reclamar com Deus, você começa a murmurar, você começa a achar que Deus não está te tratando do jeito que você deveria ser tratado. O texto mostra aqui que você pode esperar nesta vida que as coisas de uma hora para outra se tornem confusas. Quando você olha para esse texto, faz lembrar o salmo
que diz que Deus fala e faz a tempestade se levantar. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que domina sobre todas as coisas. Nós cantamos hoje, né? Aprendemos aqui o cântico que fala que Deus é aquele que domina sobre tudo e que nas mãos dele estão a força e o poder. Não duvide disso. Mas parece que na caminhada, quando uma doença assola a família, quando o desemprego bate a porta, quando as coisas começam a ficar muito difíceis, muitos crentes acabam duvidando do seu Deus e acabam achando que estão sendo punidos por alguma coisa. Quando você vai para a Escritura, Mateus 10, que é o texto que eu vou falar amanhã de manhã, Jesus vai pintar um quadro bastante preocupante e difícil, dizendo que os discípulos, por conta da sua obediência na pregação do Evangelho, seriam levados a tribunais para testemunhar, e que muitos estariam aí com a sua vida comprometida, arriscando a sua vida. Pais entregariam filhos, filhos entregariam pais, e Jesus, no meio disso tudo, vai dizer para que eles não tenham medo. Mas antes disso, Jesus diz: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Não é uma viagem para um resort. Ovelhas em meio aos lobos. Jó é uma história clara que mostra um homem justo, íntegro, que se desvia do mal e que se vê envolvido em meio a muitas calamidades, perdendo todo o seu dinheiro, perdendo os seus filhos, perdendo a sua saúde. Qual era o pecado de Jó? E veja que já naquele tempo um dos seus amigos quis acusá-lo disso. Só pode haver algum pecado. Deus não pune ninguém à toa. Alguma coisa você fez, Jó, para passar pelo que você está passando. Até mesmo os discípulos tinham uma impressão errada disso. Lembra quando eles passam com Jesus perto do cego? E a pergunta deles, que faz aí inveja a qualquer teólogo da prosperidade: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou o pai dele, para que ele nascesse cego? Se há dificuldade, só pode estar havendo pecado. Se há problema, só pode estar havendo desobediência. Entretanto, Paulo, o apóstolo que obedeceu o chamado de Deus, em determinado momento da sua vida, ora ao Senhor, pedindo que Deus tire uma das dificuldades pelas quais ele passava, que ele chama de espinho na carne. Nenhum destes homens estava em desobediência ao Senhor. E você tem então abundantes exemplos na Escritura de que a obediência a Deus não garante uma vida tranquila. Não ache que por ser servo de Deus e fazer a vontade de Deus, que você estará imune a tudo isso. Você passa, talvez você já tenha passado, talvez você esteja passando, e certamente você passará por algum tipo de dificuldade nesse mundo. Mas por que Deus faz isso? Essa é uma pergunta importante quando você olha para esse texto. Vez por outra, quando eu aconselho alguém no meu gabinete, eu abro esse texto e a minha pergunta é muito simples. Por que você acha que Jesus enviou os discípulos para o meio do temporal, sabendo que haveria temporal? E, invariavelmente, a resposta é porque Jesus queria provar a fé dos discípulos. Será que o Deus que conhece quando é que vai chover ou não, não sabe que os discípulos não vão ter fé? O Deus que sabe o que você vai dizer antes de você abrir a boca, não sabe que você vai negá-lo? Ele falou isso para Pedro: Pedro, você vai me negar, bem antes disso acontecer. Certamente, Jesus não precisava enviar os discípulos a fim de saber se aqueles homens tinham ou não fé. Entretanto, aqueles discípulos não sabiam acerca da sua condição. Então, a segunda lição que eu quero destacar nesse texto é que as dificuldades, elas servem para que o seu coração seja exposto, para que o seu coração seja revelado pelo Senhor. Dê uma olhada no verso 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro,
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja, estes homens saíram, o mar estava tranquilo. Por que você sabe que o mar estava tranquilo? Porque eles entraram e foram sem reclamar. Havia ali pescadores experientes. Certamente eles sabiam quando o tempo virava e o mar ia mudar. Eu sou de uma cidade litorânea e de uma família de pescadores. E é interessante como o pescador de madrugada, 4 horas da manhã, 3h30, sai e às vezes ele chega no portão de casa e volta. Lá em Guarapari é o vento sul. Ó, o vento sul. Quando o pescador fala do vento sul, é porque não vai ficar bom o mar. Não adianta sair para pescar. Entretanto, quando Jesus fala, passemos para outra margem, ali estão os pescadores, eles olham para o mar, vamos. Eles entram, o mar está calmo. Mas de repente, a tempestade se levanta, e em meio à tempestade, o coração destes homens é exposto. O coração destes homens é revelado. No verso 38, eles se dirigem a Jesus, e o texto diz que Jesus estava no fundo do barco, na popa. Jesus estava dormindo. Dormindo. Pois eles tratam de acordar a Jesus e fazem uma pergunta bem direta: Mestre, não te importa que pereçamos? Você consegue perceber a gravidade dessa pergunta? Você consegue perceber a acusação velada que está por trás dessa pergunta? É como se eles estivessem dizendo: se nós estamos aqui é por sua causa. Foi o Senhor que mandou a gente vir para cá, e agora o Senhor está dormindo? E agora, pau está quebrando aqui e o Senhor não faz nada? O Senhor não se importa com o que vai acontecer conosco. Pessoas obedientes, crentes obedientes. A pergunta dos discípulos é uma acusação ao Senhor. Agora, quando eu olho para esse texto, sempre que eu olho para esse texto, eu lembro de um rapaz lá de Vitória que um dia contou assim para mim: pastor, quando eu viajo de avião e vem a turbulência, a primeira coisa que eu faço é olhar para a aeromoça, e se ela continuar servindo salgadinho, e agora não tem mais salgadinho, agora nem vai ter essa dica mais, se ela continuar servindo lá o salgadinho, eu fico tranquilo. Mas o dia que ela sai com o carrinho, guarda e aperta o cinto, eu fico preocupado. Mas é isso, eles estão lá o tempo todo no ar. Dá aquela turbulênciazinha, você... vai cair. Elas não estão nem aí, salgadinho para cá. Por que elas estão tão tranquilas? Porque elas conhecem. Elas voaram muitas vezes. Eles sabem como as coisas acontecem. E eles sabem quando aperta. Quando é hora de sair e apertar o cinto. É essa hora que você fala assim: o negócio não está bonito não. Os discípulos estão com Jesus. Eles olham para Jesus no meio da tempestade, Jesus está dormindo. Eles poderiam ter dito: vamos dormir também? Está tudo sob controle. Jesus nem levantou. Jesus está tranquilo. Por que nós vamos ficar preocupados? Eles estão com aquele que já curou enfermos, que já demonstrou o seu poder. Eles estão andando com o Senhor e vendo as obras do Senhor. Mas agora, quando vem o Senhor descansando em meio ao temporal, acham que Jesus está negligente, que Jesus não está cuidando deles. E fica então muito claro que o que estava no coração dos discípulos era medo. Medo de morrer. É por isso que eles estão perguntando: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Se você olhar para o texto, dê uma olhada de novo aí no verso 38. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E o verso 40, por que sois assim tímidos? Essa palavra aqui pode ser muito bem traduzida por
medo. Por que sois assim medrosos? É isso que Jesus está dizendo. Por que vocês são medrosos? Jesus está afirmando que os discípulos estavam enxergando aquelas circunstâncias como sendo maiores do que ele. Jesus está então acusando agora estes homens de não ter o seu coração centrado nele. Jesus conhece os corações. E por mais que às vezes você não queira deixar transparecer o seu temor para as pessoas, o Senhor que sonda mentes e corações, Ele sabe o que se passa no mais profundo do seu ser. É por isso que o texto de ontem disse que os propósitos do coração do homem são como águas profundas. O homem de inteligência ou o homem de discernimento sabe trazê-los para fora. Jesus é este homem. Jesus é este que sonda o coração e que agora expõe o coração dos seus discípulos, colocando-os numa circunstância para que eles tomem conhecimento de que eles não são tão fiéis como eles achavam que eram. Esse, eu creio, é um grande problema nosso como crentes. Nós, por vezes, nos achamos mais crentes do que nós de fato somos. Nós fazemos o contrário daquilo que Paulo ordena. Nós pensamos de nós mais do que convém. E o grande exemplo para mim disso é um dos discípulos que aqui está, Pedro, que eu já disse aqui, afirmou a Jesus: todo mundo pode trair o Senhor, menos eu. Todo mundo é capaz de trair o Senhor, mas eu não sou. E agora estes homens que estão obedecendo a Jesus e estão no meio do mar passando por dificuldades, se deparam com a realidade de que o seu coração teme as ondas do mar, que o seu coração teme a morte. Jesus está então revelando o coração destes homens. Eles não estão tranquilos, eles estão apavorados. Jesus está ao lado deles, eles estão vendo Cristo. Como é que você lida com as suas dificuldades? Você lembra daquele que está com você? Você tem consciência de que o Senhor que estava no barco com os discípulos está com você todos os dias, continuará com você em cada um dos seus dias? Parece que por vezes nós esquecemos dessa verdade bendita e achamos que estamos solitários, estamos sozinhos. Por vezes os crentes acabam tentando pressionar Deus, como estes homens estão fazendo, porque além de revelar um medo no coração, essa pergunta revela que eles se achavam merecedores de uma vida mais tranquila. Se nós estamos aqui no barco porque o Senhor ordenou, por que o Senhor está deixando vir tempestade? Por que o Senhor não está fazendo nada? Por que parece que o Senhor está alheio a isso? Salmo 13. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? É o clamor de Davi que se associa ao clamor dos discípulos. A acusação é exatamente a mesma. O Senhor não liga para a minha vida. Entretanto, o que o texto está mostrando é que Jesus está dando a estes homens a bênção de poder constatar que o coração deles não estava firme no Senhor. E por que isso é uma bênção? Porque entendendo que você não está tão firme assim no Senhor, você agora tem condições de buscar os meios de graça e de estar firme no Senhor, buscando a Ele em oração, lembrando das suas promessas na palavra. Quando o Senhor expõe o seu coração, é para o seu bem. Então, em meio às tempestades da vida, em meio aos problemas que você enfrenta, verifique quais são as suas reações. Como é que você se porta?
Porque a maneira como você irá agir diante das dificuldades, ela parte daquilo que você crê, das suas convicções. Ano passado eu falei aqui sobre Abraão, salvo engano aqui, e eu falei que todas as vezes que Abraão lembrava da promessa de Deus, ele agia piedosamente. E todas as vezes que ele tirava os olhos das promessas de Deus, ele pecava. Porque a ação, a atitude, ela é fruto da sua convicção ou da sua falta de convicção. Você pode até ter a convicção aqui na mente, mas se ela não estiver de fato sendo colocada em prática, você irá agir como estes homens. Você irá acusar Deus de não cuidar bem de você. As dificuldades, meus irmãos, sempre irão revelar o seu coração, a fim de que você entenda que a vida cristã, ela não é uma vida hipotética, e de que as mudanças que o Senhor faz no seu coração, elas são verdadeiras. Se você, depois de converter, não passasse por nenhuma dificuldade, você nunca saberia se você tem mudado as suas reações. Se você é alguém que é muito nervoso, qualquer coisa que acontece você fica ansioso, e agora você converteu e nunca mais passou por problemas e dilemas, como é que você sabe que você não estará mais ansioso diante das aflições da vida? É preciso que você seja exposto às aflições, para verificar se o seu coração está centrado no Senhor, como você acha que ele está. E quando isso acontece, por vezes os crentes, eles se espantam com as suas próprias reações. Olha, se fosse em outro tempo, eu agiria de outra forma. Se fosse há um ano atrás, eu estaria aqui arrancando os cabelos, mas eu estou tranquilo. Eu sei quem está no barco comigo. Eu sei que as ondas não podem fazer nenhum dano. Quando você passa por problemas e agride as pessoas, ou se afasta de Deus, você está demonstrando, ou dizendo na prática, que você tem plena convicção de que você não merece passar por isso. E não são poucos os crentes que perguntam isso. O que eu fiz para merecer isso? E o que eu costumo dizer é que essa não é uma boa pergunta a ser feita. Porque a começar do nosso representante pactual, nós temos ofendido a Deus. E por mais que já tenhamos sido restaurados e estamos sendo santificados, pecamos diariamente contra Deus. Razão de todos os dias pedirmos perdão por nossas transgressões. Se Deus fosse simplesmente dar a paga daquilo que nós fazemos, talvez a pergunta seria: por que eu estou sofrendo tão pouquinho? Por que Deus está pegando tão leve? O teólogo La Batista, aquele grandão, vô de Balcham, ele tem uma história onde ele fala isso, né? Que perguntaram para ele: se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem? E o que ele falou foi: você precisa fazer a pergunta da forma correta. Não, a pergunta é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Não, pergunte de forma correta. Como é a pergunta correta? Ele fala assim: a pergunta correta é: se Deus é santo e é bom e é justo, se Ele sabe tudo o que eu pensei na noite passada, como é que Ele não me destruiu durante a noite? Essa é a pergunta correta. Mas há muitos crentes que, mesmo lendo o Evangelho e vendo a cruz do Calvário, a ira de Deus derramada sobre o pecado, ainda ficam com esse questionamento: o que eu fiz para merecer isso? Como se Deus estivesse vingativo, como se as dificuldades fosse Deus falando assim: olha, você não andou nos trilhos, vou te punir. Não. E nessas horas, a teologia, ela é de fato revelada. Porque uma é a teologia declarada, outra é a teologia muitas vezes vivida. Convenhamos, meus irmãos, é muito difícil, muito mais difícil, viver a teologia do que explicar.
No meu primeiro ano de seminário, quando a minha mãe foi acometida por encefalite, e eu tive que abandonar algumas matérias do curso para ir embora, perdi algumas matérias. Quando eu voltei, retornei, e um professor me perguntou assim: e a sua mãe? Eu me lembro que eu falei isso para ele, falei: reverendo Sebastião. Falei: se esse negócio de soberania de Deus é mais fácil pregar do que viver, viu? Porque aqui é fácil proclamar. A Escritura diz, e nós falamos. E quando você está lá no meio da tempestade, e quando você está no barco que está quase naufragando, é nessa hora que a teologia será revelada de verdade. E é isso que Jesus está fazendo com estes homens. Se você olhar para a história, você verá que as circunstâncias revelaram também o coração de Jó. Porque apesar de Jesus, de o Senhor Deus ter dado testemunho sobre Jó, este é um homem íntegro, fiel. Deus que falou isso sobre Jó. No decorrer da história, ao ouvir os seus amigos falando na cabeça dele, Jó começou a olhar para suas obras, que eram verdadeiras, e ele fazia mesmo. E começou a achar que ele não deveria mesmo sofrer, e que se ele pudesse falar com Deus, ele ia explicar algumas coisas a Deus. É o momento em que Deus se apresenta para Jó e faz aquela série de perguntas. E ao final das perguntas, o que Jó tem a dizer: põe uma mão na minha boca. Eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Homem justo e íntegro, e que se desviava do mal, mas que ainda não era perfeito, que estava sendo aperfeiçoado pelo Senhor, em meio às suas dificuldades. É isso que o Senhor está fazendo também na sua vida, porque é muito fácil dizer: eu creio em Deus, eu confio em Cristo, quando as coisas estão bem. Qualquer um confia em Cristo quando as coisas estão bem. Mas a nossa confiança, ela será de fato provada em meio às tempestades da vida. É por isso que a terceira lição do texto é a de que dificuldades são então oportunidades, meus irmãos, para que você aprenda a confiar no Senhor. Dê uma olhada nos versos 39 e 41. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O coração está exposto, eles são medrosos. E o medo é porque eles não confiam em Jesus. Eles não confiam na palavra de Jesus. Jesus vai dizer que eles não têm fé. Lembra como a Bíblia descreve fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que se não veem. Você não tem fé em qualquer coisa, você tem fé na palavra de Cristo. A palavra de Cristo é: passemos para outra margem. Jesus disse que eles passariam. Jesus disse que eles chegariam a outra margem. E é por isso que a tempestade se levanta e Jesus está dormindo. Não importa as tempestades, eles chegarão no outro lado. Mas os discípulos nesse momento não creem nisso. Eles tiram os olhos das palavras de Jesus e olham para as tempestades. É por isso que Jesus se levanta e ele não fala nada com os discípulos em princípio. Eu acho muito interessante isso, porque ele é acordado, o Senhor não se importa conosco. Jesus poderia se explicar, não poderia? Ensinar a eles, lembrá-los do que tinha acontecido. Jesus não faz nada disso. Ele simplesmente levanta, verso 39, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. A palavra que é usada aí tem um significado interessante. Fechar a boca com uma mordaça. É como se alguém pegasse um animal feroz, domasse o animal
e laçasse a boca do animal. É isso que Jesus faz. Os discípulos estão com o coração amedrontado, acusam Jesus de ser negligente, ele simplesmente olha para o mar e fala, fica quieto. E depois que o mar acalma, é que ele se dirige aos discípulos. Por que vocês não têm fé? Por que vocês são medrosos? Por que vocês não creem no que eu disse? Por que vocês não confiam no que eu estabeleci? Mas antes de falar essa palavra dura que ele está falando, ele demonstra o seu poder. Ele demonstra que, como Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. O mar se levantou porque ele quis. E quando ele não quis mais, o mar se calou. E possivelmente, como bons judeus, os discípulos se lembraram aqui do Salmo. Pois ele falou e fez levantar a tormenta. E em meio à tormenta, os homens que estavam no navio clamaram ao Senhor e veio grande bonança. Porque é isso que está acontecendo aqui no texto. O salmista diz que é Deus quem faz isso. E agora os discípulos que acusaram Cristo de não cuidar deles, estão vendo o Senhor Jesus Cristo fazer exatamente o que o salmista diz que Deus, e somente Deus pode fazer. É por isso que a reação final, no verso 31, é que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas do mar obedecem? Estava mais uma vez constatada a verdade da divindade do Senhor Jesus Cristo. O mestre que está entre eles, que está fazendo promessas, que está ensinando por meio de parábolas, é o próprio Deus com eles. E se Deus está no meio dos discípulos, por que eles estão temerosos? Veja que essa é a pergunta que o salmista vai fazer a si mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É como se o salmista estivesse lembrando a si mesmo, não há por que temer. Ou Davi no outro salmo, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ou mesmo Davi, que em outra ocasião vai dizer, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Todas estas são convicções que levam o coração a sossegar, mas quando estas convicções fogem do coração, o mesmo Davi vai dizer, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Os discípulos estão andando com Jesus. Eles já viram Jesus fazendo muitas coisas. Mas em meio às dificuldades da tempestade, eles tiram os olhos do seu Senhor e colocam os olhos nas dificuldades. É isso que leva o coração a ficar desassossegado. O grande ensinamento do texto é que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e de que nada foge ao controle do Senhor. É por isso que você pode descansar em meio às dificuldades. É por isso que você pode fazer o que Paulo diz que aprendeu, viver contente em toda e qualquer situação. Ou fazer o que Davi disse, eu estou tranquilo, mesmo no vale da sombra da morte, eu sei quem está comigo, eu sei quem caminha comigo. E essa é uma das grandes promessas da Escritura. É só você lembrar que em Gênesis, o homem andava com Deus na viração do dia. Expulso do jardim, Deus estava sempre dando ao homem provas de que estava com ele. Quando o povo sai do cativeiro, Deus manda com que seja construída a arca, sinal da presença do Senhor. Deus manda que seja construído o tabernáculo, porque Deus habitará no meio do povo, caminhará com o povo. É por isso que o povo caminhava e a primeira coisa a ser montada era o tabernáculo e as tribos em volta, porque o Senhor está no meio do seu povo. É por isso que Moisés vai dizer ao Senhor, quando irado ele repreendeu o povo, dizendo, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça
subir dessa terra. É por isso que Josué ouve: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, seja forte e corajoso. E tudo isso que os nossos irmãos do passado viram como sombra, no Novo Testamento, João diz que se torna realidade quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, ou tabernacula entre nós. E quando ele sobe aos céus, ele diz: eu não deixo vocês órfãos, eu envio outro Consolador que estará em vós. E diante dessas verdades, mesmo em meio às dificuldades, você pode perguntar a si mesmo, ao seu coração: por que está abatida, ó minha alma? Em vez de fazer como os discípulos e perguntar a Jesus: por que o Senhor não cuida melhor de mim? Por que o Senhor não se importa comigo? Porque o fato de Cristo ter se feito carne e morrido na cruz é prova do grande amor que Deus tem pelos seus filhos. Ele não te livrou de uma tempestade, Ele te livrou da ira eterna, Ele te livrou do terrível dia do Senhor. Então sossegue o seu coração em meio às dificuldades. Nada do que venha sobrevir à sua vida foge do controle desse Deus soberano. Olhe para as evidências bíblicas e confie no seu Senhor. Aproveite as dificuldades para que, tendo o coração revelado, você venha a se arrepender. Você venha a fortalecer a sua fé em áreas que você achava que estavam tranquilas na sua vida, e que você agora tem consciência de que você precisa trabalhar um pouco mais nelas. Não são, meus irmãos, as circunstâncias que devem ser temidas, é o Senhor quem deve ser temido. Os discípulos, ao ver o grande poder de Deus, param de temer as ondas do mar e começam a temer aquele que faz emudecer as ondas. É possível passar por dificuldades confiando no Senhor. Qual é o papel, então, das dificuldades na sua vida? Elas surgem mesmo quando você faz a vontade de Deus. Não ache que você é menos crente por estar passando por alguma provação, por alguma dificuldade. Faça como Tiago ordena: tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações, mas só terá essa alegria quem está convicto de que o Senhor é com você. Sem essa convicção, não há como estar alegre. Sem entender que o Senhor está com você todos os dias, você só fica alegre se você for masoquista. E crentes não são assim. Crentes se gloriam no seu Senhor. As dificuldades servem para expor o seu coração, para que você tome conhecimento de como anda de fato o seu coração, e são oportunidades para que você aprenda a confiar no seu Salvador. No mundo, meus irmãos, em que muitas pessoas entendem que não deve haver sofrimento, que não deve haver dificuldade, confie no Senhor. Confie naquele que governa sobre todas as coisas. Confie naquele que faz levantar as ondas e naquele que faz emudecer as ondas. E Ele faz isso segundo a sua boa vontade, no seu próprio tempo, na hora que Ele entende ser correto. Que no seu dia a dia você esteja de fato sendo conformado à imagem do seu Senhor, como afirma o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versos 15 e 16. Tenha sempre isso em mente, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que essa seja a sua convicção, para que neste mundo em trevas você viva de modo digno do Senhor, dando glória ao seu Redentor. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador,
Bendito seja o teu nome. Diante do texto sagrado, nos vemos muitas vezes, Pai, em falta, porque temos muito mais privilégio do que os nossos irmãos do passado, pois temos toda a revelação do Senhor em nossas mãos, que contam toda a história da redenção e de tudo aquilo que o Senhor fez para redimir as nossas vidas. Podemos olhar para a cruz de Cristo, onde os nossos pecados foram punidos. Podemos contar com o auxílio do Teu Espírito que habita em nós, que nos convence sempre do pecado, da verdade do pecado e do juízo. Ó Deus, podemos nos alegrar em agora ter um novo coração que pode obedecer ao Senhor, mas a despeito de tudo isso, muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias, nos entristecemos, ficamos ansiosos, ficamos muitas vezes perdidos em meio a tudo isso, tudo por falta de olhar para o Senhor e de ser como os nossos irmãos aqui neste barco, tímidos, sem fé, sem confiança naquilo que o Senhor prometeu fazer em nossas vidas. Que o Senhor renove sempre a nossa esperança, que aquilo que está na Tua palavra fique guardado no nosso coração, que o Teu Espírito traga à nossa mente, em momentos de dificuldade, toda a obra gloriosa do Salvador, para que o nosso coração se aquete, por saber que o Senhor, que nos livrou da ira vindoura, guardará a nossa vida enquanto estivermos nesse mundo e usará todas as coisas, até mesmo as dificuldades, para nos formar a imagem de Cristo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém.